Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, seguidores do Anatocast, tudo bom aí com vocês? Pois bem, então vamos lá para a nossa quarta videoaula e vamos ver hoje um pouquinho sobre nomenclatura dos ossos, em especial do esqueleto axial, tá certo? Então deixa eu só colocar aqui a nossa apresentação. Então, olha aí, já estamos aqui com a telinha, vamos lá. Hoje a gente vai ver um assunto intitulado de nomenclatura dos ossos, do esqueleto axial, e em especial esse episódio de hoje traz uma referência grande ao episódio de número 3, ok? Da nossa primeira temporada lá do nosso Anatocast, nosso canal de podcast já disponível aí nas principais plataformas de distribuição de áudio, tá já? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco, tá já? Pois bem, então na aula de hoje, como objetivo principal, é a gente analisar a nomenclatura dos ossos do esqueleto axial. Na última aulinha, na videoaula de número 3, a gente finalizou aqui, ó, dividindo o nosso esqueleto em esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então a gente finalizou a última nossa aula. Quem não curtiu ainda, quem não assistiu, vai lá, procura aí a nossa videoaula de número 3, que foi quando a gente falou um pouquinho sobre a generalidade dos ossos e ficamos até a divisão do esqueleto em esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre nomenclatura dos ossos, em especial do esqueleto axial, tá certo? Então, como esqueleto axial, a gente vai iniciar pelo segmento da cabeça, que a gente já viu na nossa primeira aulinha que o segmento da cabeça é subdividido em crânio e face. E a gente também vai usar essa subdivisão didática aqui para analisar a nomenclatura dos ossos que formam esses segmentos, tá já? Então, começando pela cabeça, na região do crânio, ok? A gente tem esse primeiro osso aqui, ó, que na imagem está destacado na coloração amarelinha, é o osso intitulado frontal, que fica logo aqui, ó, na região ventral, bem na fronte, bem na região da frente da sua cabeça, denominado de osso frontal. Frontal, tá certo? Um pouco mais posterior ao osso frontal, ou póstero superior ao osso frontal, a gente tem dois ossos chamados parietais, um do lado, outro do outro, tá certo? Então eu vou considerar sempre como apenas um osso para facilitar a dicção e a nomenclatura para vocês. Então a gente tem aqui o osso parietal. Então, ó, frontal na região anterior, parietal na região mais póstero superior aqui, ó. Parietal, tá certo? Lá atrás, bem na região posterior aqui, ó, e mais inferior da nossa cabeça, do nosso crânio, a gente tem a região do osso occipital. Occipital, ok? Então, ó, frontal, parietal, occipital. E aqui, ó, próximo do nosso pavilhão auricular, a gente tem esses dois ossos aqui, ó, de um lado e do outro, intitulados de ossos temporais, considerando de apenas um dos lados, osso temporal. Então a gente tem, ó, frontal, parietal, occipital lá atrás e aqui lateralmente o osso temporal. Então, ó, frontal, parietal, okay? Occipital e temporal. Tá certo? Além desses quatro principais ossos que formam, digamos assim, o arcabouço externo da nossa calota craniana, a gente tem mais dois ossos que formam também uma parte da base interna do crânio. Quando a gente faz um corte aqui, ó, utilizando um plano seccional transverso, retiramos um dos segmentos aqui, ó, mais superiores, a gente tem a formação dessa estrutura, dessa imagem. E aqui a gente tem a região interna do crânio, muitas vezes denominada de base do crânio. Tá certo? Nessa base a gente encontra dois ossos principais. Um osso menor aqui, ó, chamado de etmoide. Etmoide, cuidado com esse T mudo aqui, tá certo? Na hora da escrita. Etmoide. E um pouquinho maior aqui, ó, que é esse amarelinho claro, que alguns autores e alguns livros denominam ele semelhante a uma asa de morcego. Ok? Chama-se de osso esfenoide. Esfenoide. Então, de uma forma geral, na nossa calota craniana como um todo, a gente tem os ossos frontal, parietal, occipital, temporal. E na base craniana, em especial, a gente tem o osso etmoide e o osso esfenoide. Tá certo? Esses são os principais ossos do crânio. Mas além desses, a gente tem três ossículos pequenininhos no crânio que ficam localizados no interior do nosso ouvido. São os três ossículos do ouvido,
chamado de martelo, bigorna e estribo. Cuidado, que é muito comum as pessoas esquecerem que esses ossículos do ouvido fazem parte dos ossos do crânio, tá certo? Então a gente tem martelo, bigorna e estribo. Além dos ossos da calota craniana, frontal, parietal e occipital, e os dois prioritários da base, etimoide e esfenoide. Aí a gente ainda tem martelo, bigorna e estribo. Esses são os ossos do crânio, tá ok? Vamos lá então. Seguindo adiante, a gente continua no segmento da cabeça, agora passando para a região da face. E na região da face a gente também tem uma série de ossinhos que formam a região do esqueleto da nossa face, tá certo? A começar por esses amarelinhos aqui, ó. Esse osso aqui é chamado de osso maxila, ou inicialmente eles são dois separados que depois se unem através de uma articulação e são chamados de ossos maxilares. Inclusive, ó, dão sustentação à arcada dentária superior. São as maxilas, tá certo? Lateralmente às maxilas, ok? A gente tem essa região, ó, dessa porção mais esverdeada aqui da imagem, chamado de osso zigomático. A gente tem um zigomático de um lado e um zigomático do outro lado. São os ossos ditos zigomáticos. Perfeito? Ok. Nessa região mais central aqui, ó, próximo na linha mediana da face, a gente tem esses dois ossos que se unem na sua linha mediana através de uma articulação. Esse osso aqui, ó, que fica bem na raiz do nosso nariz, é chamado de osso nasal. Ou, na verdade, são dois. Ossos nasais. Nasais. Então, já recapitulando um pouco, ó, a gente tem as maxilas, ok? Os ossos zigomáticos e aqui os ossos nasais. Tá joia? Ok. Aqui, ó, na região medial da cavidade orbitária, a gente tem essas duas porções azul claro aqui, a azul piscina, que são os ossos denominados de ossos lacrimais. Inclusive, eles dão uma proteção à glândula lacrimal, tão importante, né, para a nossa lubrificação dos nossos olhos. Tá já? Então, aqui são os ossos chamados de ossos lacrimais. Ok? No interior da nossa cavidade nasal, aqui, ó, se a gente fizer um corte e retirar o nariz externo, a gente tem uma abertura intitulada de abertura piriforme. E se a gente observar de fora para dentro da abertura piriforme, a gente tem duas proeminências ósseas, aqui, ó, denominadas de conchas nasais inferiores. Essas duas proeminências ósseas também são contabilizadas na contagem dos ossos do esqueleto da face. São ditas conchas nasais inferiores. Ok? Pois bem, ainda nessa imagem, a gente tem toda essa arcabouço ósseo aqui, ó, na coloração roxa, tá certo? Denominada de mandíbula, que inclusive dá o suporte para a nossa arcada dentária inferior. Então a gente aqui tem toda a estrutura do osso denominado de osso da mandíbula. Perfeito? Então, seguindo adiante, a gente tem uma imagem agora, uma visualização inferior da nossa cabeça. E aqui na região da face nós temos mais dois ossos. Ó. Um osso chamado, ou dois ossos chamados de ossos palatinos, ok? Que formam, juntamente com uma parte da maxila, o que a gente chama popularmente de céu da boca, ou algumas pessoas também conhecem como palato duro, formam essa região aqui, ó. Isso aqui é denominado de ossos palatinos. E a gente tem uma lâmina aqui, ó, uma lâmina perpendicular, vertical, denominada de vomer, que é uma lâmina óssea que se estende desde o osso esfenoide até os ossos palatinos. Chama-se de vomer. Esses são, então, os nossos ossos da face. Vamos rever novamente cada um? Então, a gente tem aqui em amarelo os ossos da maxila. Esse verde aqui um pouco mais escuro, os ossos zigomáticos. Esses aqui numa tonalidade mais rosa, os ossos nasais. Esse aqui, ó, numa tonalidade mais azul piscina, internamente aqui, ó, nas cavidades orbitárias, denominado de ossos lacrimais. Internamente aqui, ó, nas nossas cavidades nasais, a gente tem as conchas nasais inferiores. A gente ainda tem todo esse arcabouço aqui na coloração roxa, que dá o suporte da arcada dentária inferior,
chamada de mandíbula. E na região, observando por uma região mais inferior da cabeça, a gente tem os ossos palatinos e o osso vomer. Tá ok? Esses, então, são os ossos que constituem a nossa face. Dessa forma, a gente termina e finaliza o segmento da cabeça. Ok? Passando agora para a região do pescoço, a gente tem, na região anterior do pescoço, um osso importante denominado de osso hioide. É um osso que fica aqui na região anterior do pescoço. Osso hioide. Ok? E tem na região posterior do pescoço o início, ok, do segmento da coluna vertebral, denominado de segmento cervical da coluna vertebral. Esse segmento é formado por um conjunto de 7 vértebras, denominadas de vértebras cervicais, e são chamadas normalmente de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Ou também pode se denominar de primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical, terceira vértebra, quarta vértebra, até a 7ª vértebra cervical. Tá joia? Dentre essas 7 vértebras cervicais, apenas a primeira e a segunda possuem denominações próprias, nomes próprios que as identificam. A vértebra C1 também é intitulada de atlas. Atlas. E a vértebra C2 de axis. Esse termo Atlas, atribuído à vértebra C1, tem muita referência com o deus grego do Atlas, que ele sustenta, não sei se todo mundo está lembrado da imagem, mas é como se ele sustentasse o mundo em suas mãos. E aqui é como se a vértebra Atlas sustenta a nossa cabeça, por exemplo, aqui na região da coluna vertebral. Então, por isso, a alusão da vértebra C1 com o nome Atlas. Já a vértebra C2, denominada de axis, tem a ver com essa proeminência aqui, que se chama-se processo odontoide, e depois isso a gente vai ver em uma outra aula, um pouco mais detalhadamente, mas ela forma um eixo central de axis, de eixo, através do qual a nossa cabeça, por exemplo, ela pode girar sobre esse eixo central. Então, das 7 vértebras cervicais, apenas C1 e C2 possuem denominações próprias. C1 também chamada de atlas, e C2 também chamada de axis. Ok? Seguindo adiante, a gente entra na região do tronco. E na região anterior do tronco, a gente tem alguns elementos ósseos importantes. A começar pelo osso do externo, que é esse osso bem central que a gente tem aqui na região do tórax, denominada de osso externo. Osso externo, que é esse mesmo osso aqui, ó, osso externo. E fixada ao osso externo e também fixado às vértebras da coluna vertebral, na região torácica, lá posteriormente, que a gente vai ver logo em seguida, a gente tem as nossas costelas. Tá joia? Então a gente tem aqui o osso externo com as costelas. Essas costelas se fixam ao osso externo por intermédio das suas cartilagens costais. A gente tem um total de 12 pares de costelas. 12 costelas de um lado, 12 costelas de outro, fixadas ao externo por intermédio das cartilagens costais. Dentre essas 12 vértebras, dentre essas 12 costelas, ok? A gente tem que os 7 primeiros pares de costelas são ditas costelas verdadeiras, porque elas possuem cartilagens costais próprias que as fixam no osso externo. Os próximos 3 pares, o par de número 8, o de número 9 e o de número 10, se fixam ao externo, entre aspas, pegando uma carona, ok? Na cartilagem costal do 7º par. Por isso são ditos costelas falsas, porque não possuem cartilagens próprias que as fixem diretamente ao osso do externo. Já as costelas de número, ou os pares de costelas de número 11 e de número 12, essas não se fixam ao externo, se fixam apenas lá atrás na coluna vertebral. Portanto, os pares de número 11 e de número 12 são ditos costelas flutuantes. Ok? Então, na região anterior do tórax, nós temos o osso externo e os 12 pares de costelas da região torácica. Os 7 primeiros pares ditos costelas verdadeiras, os próximos 3, o 8º, o 9º e o 10º par, costelas do tipo falsa,
E os últimos dois pares de costela, o de número 11 e o de número 12, são ditos costelas flutuantes. Tá certo? Na região posterior do tronco, aí a gente tem a continuação da passagem da coluna vertebral por essa região. E nesse caso ela é dita coluna torácica. E nessa região a gente tem então um conjunto de 12 vértebras torácicas que dão sustentação e fixação aos 12 pares de costelas que a gente acabou de ver. Então essas vértebras torácicas são intituladas de T1, T2, T3, T4, T5, até T12. Ou você também pode denominar de primeira vértebra torácica, segunda vértebra torácica, terceira vértebra torácica e assim por diante até a 12ª vértebra torácica. Ok? Esses são os ossos, então, da região do tórax. Mas ainda continuando no tronco, e como a gente já viu que o tronco é subdividido em tórax e abdômen, na região mais inferior do tronco, ok? Na região abdominal, a gente não tem nenhum osso, ok? Mas na região posterior, compreendida ali pela região abdominal, a gente tem a continuação da passagem da coluna vertebral. E agora essa região da coluna é dita coluna lombar. E ela apresenta, normalmente, 5 vértebras lombares, denominadas de L1, L2, L3, L4 ou L5. Ou também você pode denominá-la de primeira vértebra lombar, segunda vértebra lombar, terceira vértebra lombar e assim por diante. Ok? Esses são os ossos, então, que formam a região posterior do componente da porção abdominal. Ok? Mas a coluna vertebral não termina aí. Ela continua descendo, ok? Ela continua seguindo até o seu final e vai originar lá no final, após a coluna lombar, em torno, ou aproximadamente, 4 ou 5 vértebras se unem, se fundem e podem formar um osso único, denominado de sacro, que é essa estrutura aqui destacada em vermelho. Ok? E continuando a coluna vertebral na região mais inferior ainda, inferiormente ao sacro, em torno de 3 a 4 vértebras também podem se unir, se fundir umas às outras, constituindo um osso denominado de cóccix. Cóccix. Então esse osso único aqui a gente normalmente chama de sacro, ou as suas vértebras de vértebras sacrais, e também podem ser denominadas de S1, S2, S3, S4, tá certo? E aqui, no caso, a gente pode chamar também de osso do cóccix ou as suas vértebras coccígeas. Tá certo? Ou suas vértebras coccígeas. Ok? Esses são os ossos que constituem a parte final, o término da nossa coluna vertebral, e com isso a gente também termina a nomenclatura dos ossos do esqueleto axial. Ok? Eu vou deixar aqui mais algumas referências para quem quiser estudar um pouco mais e buscar se aprofundar um pouco mais no assunto. Tá joia? Então esse foi o nosso Anatocast de hoje, trazendo alguma explicação aqui através da videoaula em relação ao episódio de número 3 da nossa primeira temporada do podcast intitulado Anatocast. Então nesse episódio de hoje a gente trabalhou um pouco da nomenclatura dos ossos do esqueleto axial. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Obrigado pela confiança. Quem não está inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, curte as nossas aulas e a gente se encontra em breve por aqui com mais uma videoaula do canal Anatocast. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia.